Olá! Hoje estamos registrando as memórias dos pioneiros de Paraná, as pessoas que ajudaram a construir essa nossa querida cidade. Para começarmos com o pé direito, estamos recebendo aqui nada mais nada menos que Ayrton Gorges. Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Igualmente, prazer, obrigado por sempre ter me convidado, né? Estou aí pronto, feliz para responder as perguntas que me forem suportáveis, e eu sei que vai ser, né? Então vamos responder com muita dignidade, com muita responsabilidade também, né? Maravilha! Nossa primeira pergunta, acredito que de todo mundo que vai estar assistindo, é: quando que você veio para cá? O que motivou você vir para cá? Como é que foi essa viagem? Olha, eu vim para cá com 17 anos em 1976, dia 26 de dezembro de 1976, eu aportei em Vila Rondônia. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando aqui cheguei, eu trouxe um rádio amador para poder falar com os meus familiares. Eu tinha 17 anos na época, né? Chegamos aqui em Vila Rondônia. Eu, primeiramente, na primeira viagem, eu fiz Cuiabá a Vila Rondônia de Taba, Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. Hoje não existe mais. E foi assim a primeira viagem, né? Depois eu fiz tantas outras de ônibus que demorava de Cuiabá aqui uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês na estrada. Nossa. E que foram dias assim difíceis. A água que a gente bebia das poças d'água, porque não tinha esse negócio de água mineral que a gente tem hoje, garrafinha, copinho e tal, essa alegria, toda essa felicidade. Como que houve um grande desenvolvimento do nosso Brasil, nosso estado e na nossa cidade. Então foi assim a minha chegada, mas eu cheguei, confesso para vocês, cheguei aqui, fiquei muito triste porque nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos rádio, a televisão quando tinha aí, pegava de final de semana, a Rede Globo, que só tinha ela, pegava assim, eles pegavam um negócio de um programa de noticiário, por exemplo, Jornal Nacional, passava de 3, 4 meses atrás, você ficava sabendo das notícias, né? Novela, ele pegava assim uma novela, vinha naqueles tambor lata, vinha nos ônibus, né? Não é mais que nem hoje tudo digital, vinha aquelas latonas no ônibus, e aí eles rodavam, começava sexta tarde, ia direto, dia e noite, do sábado, domingo, até meia-noite, 1 hora, terminando a novela. A gente assistia a novela, era direto. Então era muito triste para mim, que era menino. Tinha poucas pessoas aqui na Vila Rondônia, eu jovem, no meio de pessoas que já estavam aqui, né? Por exemplo, só para dar um parâmetro para vocês e para todo mundo, a Eucatur chegou aqui dia 13 de agosto de 1972. A primeira viagem que chegou aqui é na Vila Rondônia. Então, mas eu já vim daí em 76 porque um chamamento do meu irmão, o Assis, que é o nosso patrão, o nosso chefe até hoje, continua vivo aí com 85 anos também, ele e a Nair. No dia 24 de dezembro, jantamos em casa lá com todos os irmãos, pai e mãe, né? Ayrton, missão, você tem que ir para Rondônia, dar uma olhada lá, que já tinha uma garagemzinha aqui, já tinha alguns ônibus, estava começando a abrir linhas em Rondônia, porque só para você ter uma ideia, Pedro, quando eu vim para cá, a BR-364, você não tinha nada fora do eixo da BR-364, não existia nada. Entendeu? O que é nada, nada. Aí a primeira linha que se abriu foi ali no Ouro Preto, na linha 81 até o quilômetro 8. Ouro Preto também era distrito, não era nem distrito de Paraná, porque de Paraná também não era município. E aí nós tinha uma linhazinha, nós fazia daqui para Cascavel aqui, trazendo imigrantes, porque até então o governo federal, terminando a usina de Itaipu, que ali trabalhava 100 mil brasileiros, e essa turma de brasileiros estava migrando para o Paraguai. O governo federal, na época militar, começou a incentivar o pessoal para vir para Rondônia, para desbravar, desmatar Rondônia. Aí, através do INCRA, se davam lotes de 42 alqueires para todas as pessoas que chegavam aqui. Mas todas as pessoas recebiam o seu lote. A área de 42 alqueires, depois baixou para 21, foi baixando, né? Mas assim, e aí começamos a trazer essas pessoas, uma viagem por mês. Aí depois foi para 21 dias, 15 dias, uma semana, e olha, passou uns anos, aí começou a vir todo dia um ônibus. E depois chegou na época já de 80, 79, 80, já vinha 5, 6, 8 ônibus por dia, de Cascavel, pegando aquela turma de Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, ali do Sul, e trazendo gente para cá. O pessoal do Nordeste vinha de Pau de Arara, que a gente encontrava muito dos areião aqui do Mato Grosso, porque na época do inverno, era uma aventura você se
enveredar para vir para Rondônia. Na época da seca era mais tranquilo, porque tinha só os areião, você atolava no areião. Mas aí era mais tranquilo para você chegar, levava 4, 5 dias de Cuiabá aqui. E assim foi indo a nossa estada aqui. E eu confesso para você que cheguei aqui, fiquei muito jovem, né? Na época, eu estava numa cidade boa, bonita, estudando. E tinha meu carrinho lá, tinha música, tinha telefone e tal, cheguei na Vila Rondônia, não tinha nada, homem do céu, não tinha rádio, você viu um rádio, rapaz, aí a gente tinha aqueles toca-fita, que você botava uma fita cassete, aí eu trouxe umas 3, 4, para poder ver de vez em quando alguma música, era no cassete, era a nossa alegria aqui, então, e não tinha luz, não tinha energia, rapaz, era uma tristeza, malária matando gente de ponta cabeça, eu peguei várias malárias, depois virou hepatite, quase morri. Não sei nem como é que eu estou vivo, mas passei por todas elas, fiquei internado muitas vezes aqui em Vila Rondônia, no antigo Crismar, doutor Deusdete que me tratava, doutor Dejair Prieto, são médicos antigos, doutor Lamego, que cuidavam de nós naquela época, mas a malária montava na gente, rapaz do céu, era uma tristeza. Ariquemes era ali na BR, você não podia nem passar Ariquemes que a bicha, o mosquito pegava a gente, né? O anofelino que eles falam. E era desse jeito. Mas foi assim a nossa chegada aqui em Rondônia, e acabei com todas essas doenças aradas, aí acabamos ficando. Teve uma época que em 1978 o meu irmão veio para cá, o Assis. Vai isolar, pode falar. E ele nos disse o seguinte: Ayrton, cheguei aqui, está todo mundo no hospital. Ou na garagem deitado com muita malária e tal. Ele chegou e falou: Ayrton, era maio isso, e estava chegando a seca, né? Ayrton, vamos levantar acampamento desse negócio, que vai morrer todo mundo aí, porque você ia, volta e meia, Pedro, você ia acordar passageiro. Aí o passageiro, você achava que estava dormindo, o cara estava morto dentro do ônibus, sabe? Naquela época de 78, 79, 80, até 85, foi muita malária. Então meu irmão apavorou. Aí eu falei: Assis, vamos aguardar até novembro, dezembro, começa outra chuva. Se não melhorar a situação, nós vamos embora, vamos levantar acampamento. Aí ele concordou, então vocês que sabem, nós reunimos funcionários todos da época, tinha uns 20 ou 30, porque ainda não tinha nenhuma linha, né? E aí continuamos, foi ficando, e as coisas foram melhorando. E aí em 78 abriu a primeira Rádio Alvorada, eu fui na inauguração, já tinha um rádio para você ligar no carro, em casa, né, um radinho, e foi uma alegria. Então tudo isso foi muito difícil, essa primeira chegada, esse primeiro momento, como já tinham pioneiros aqui, como o Jotão, Luiz Bernardi, seu Pedro Lira Pessoa, Valmar Meira, e outras tantas pessoas que moraram aqui e já vieram antes do que eu já, né, pessoal aí do norte, seringueiros que por aqui aportaram, por aqui chegaram, Clóvis Arraes, esse pessoal tudo antigo aí que a gente conheceu, né? E a gente via a firmeza deles em fazer disso aqui um grande município. E hoje você vê, hoje nós estamos em Ji-Paraná, uma das maiores, a segunda maior cidade do estado de Rondônia, né? E também hoje nós temos aqui até instalado aqui a Rondônia Rural Show, que está dando um show espetacular aqui na Amazônia, legal. É um dos maiores eventos nacionais hoje já, né? Que tem você 650 empresas, né, que estão instaladas ali no parque, na Rondônia Rural Show, já internacional agora, né? E para quem não sabe, né, tem um dedo aí seu também trazendo. Olha, Pedro, nós fomos, eu vou dizer para você que nessa área a gente pode até falar que nós fomos importantes nessa situação. Por quê? Porque em 2011 eu estava vice-governador do Dr. Confúcio Moura, e o Assir era presidente da Comissão do Senado Federal da Agricultura, presidente da Comissão da Agricultura do Senado Federal, e fazia vários eventos aqui em 2011, aqui em todos os municípios, mais de 20 municípios eu acompanhei, mesmo com vice-governador, eu ia com ele, por exemplo, Machadinho, Seringueira, São Miguel, Corumbiara, Cerejeira, Colorado, a gente acompanhava, Porto Velho, Ji-Paraná, Ouro Preto, Cacoal, Pimenta. E aí um dia eu chamei assim, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, mostrando Rondônia para o Brasil, né? Como é que é a agricultura brasileira? Porque esses eventos do Senado eram ao vivo para todo o país e o mundo, né? Aí eu falei assim, vamos conversar com o Confúcio para ver se ele não vai para Cascavel conhecer a Copavel Show Rural, para conhecer, porque lá já está 50 anos, né? E o estado do Paraná e aquela outra região é muita agricultura.
E o doutor Confúcio, eu e o Assírio fomos conversar com ele no palácio e ele concordou em ir. Aí chamou o secretário da Agricultura, que é o Anselmo de Jesus, que é aqui de Paraná, né, amigo nosso, amigo de vocês, amigo de todo mundo, e o secretário também da Embrapa na época. E aí o Confúcio foi, chegou lá, se encantou com o que viu, que o show rural Cascavel também é uma coisa extraordinária. Hoje eles vieram aqui também. O pessoal nos deu assessoria há 5 anos aqui para Rondônia Rural Show, tudo gratuitamente, esses camaradas. Pagava só as passagens, as despesas para eles, e eles nos deram todo apoio para montar, para chegar no que está hoje. Então foi algo extraordinário que a gente fez. E na primeira foi feito ali no Parque de Exposição, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, a gente foi, mas depois foi ficando pequeno, até que veio o prefeito Gesualdo e nos deu essa grande área de 21 hectares e que ela está lá até hoje, onde é que está instalada. Maravilha. A gente gosta muito de saber desses detalhes que ninguém conhece, mas a gente fica curioso, assim como o pessoal de casa também, e gosto muito de ter descoberto isso, né, dos pioneiros e das pessoas que proporcionaram o Rondônia Rural Show pra gente. E são coisas que ninguém imagina, né? Ninguém entende quem tá por trás, e são coisas que as pessoas ficam curiosas. Assim como a sua trajetória também, de onde você saiu para chegar aqui. Eu vi que você comentou que o que te incomodava muito ali era a questão de falta de comunicação, a dificuldade em ir vir. Então, nesse caminho até a gente chegar aqui, o que você mais sentiu falta foi isso? Foi o que mais te marcou? Ou teve alguma coisa que mais te marcou nesse momento? Não, na verdade, Pedro, foi a rádio mesmo, né? Música que a gente queria ouvir. Eu não tinha rádio. Lá em Cascavel, né, que nós morávamos, já tinha rádio, tinha televisão, tinha 2 ou 3 canais, fora a Globo e tal, né? Então já era um negócio bem bacana, bem adiantado. Você ouvia 2, 3 rádios, já tinha FM, tinha as AMs na época, né? E que a gente gostava de ouvir música. Eu era jovem, rapaz, e eu, né, como todo jovem, gosta de uma boa música, gosta de ouvir, gosta de passear, gosta de namorar, gosta de uma balada, gosta disso, daquilo, né? Naquela época a gente ia para as festas e tal, e eu cheguei aqui e senti essa falta, né? Poucas pessoas aqui, tinha 1.000 e poucos habitantes na época, e essa dificuldade de comunicação era triste. Telefone nós não tínhamos, ou você ia na Teleron, tinha que ficar 3, 4 dias na fila para conseguir uma ligação para falar com os parentes. Então, aí na minha vida eu trouxe um rádio amador, que eu falava de manhã com a minha família lá em Cascavel, nas nossas garagens, e falava à tardezinha, depois das 6, 7 horas, que as ondas aí melhoram nesse falamento, e eu conseguia falar com meus parentes, então me matava a minha saudade, a minha alegria, porque, olha, você molecão, novo, que saudade que dava da família, viu? Vocês não fazem ideia como foi para mim na época um sofrimento, até você tem 48 anos, 49, foi muito sofrimento, e sem luz, rapaz, era situação muito difícil, então você tinha que dormir com um ventilador, que quando você tinha na garagem, depois nós conseguimos com o tempo comprar um motor estacionário, instalar um motor, e aí você passou a ter uma energia de tal hora, e depois a Ceron também, a partir de 84, 83, montou aí a energia das 18 até as 23 horas, né? Aí tinha um boteco ou outro na cidade só, que era badalado, que a juventude ia, a gente também participava, e que dava umas alegriazinhas assim para a gente poder ver a juventude, né, que eu era jovem também, eu queria participar, não queria que a minha juventude ficasse difícil, né, de passar esse tempo e não ver essa passagem, eu queria acompanhar, mas foi difícil, não foi moleza não, graças a Deus hoje eu estou aqui já, né, com 48 anos, 49 vou fazer agora, e estou muito feliz, enraizado em Rondônia, eu já estive vice-governador, já estive deputado estadual, minha família, acabei casando com a Solange aqui em Rondônia, conheci ela, casamos, estou casado há 41 anos também, tivemos a nossa maravilhosa filha Natália, que por um problema de uma cirurgia em Curitiba há 15 anos atrás, vai fazer mês que vem agora, ela veio a óbito, sabe, faleceu, foi fazer uma anestesia, e na anestesia, ela nem fez a cirurgia, acabou falecendo, então só tivemos essa filha, e acabou que tá eu e a Solange, então eu não vou ser sogro,
não vou ser avô nessa encarnação, nessa vida, né? Eu vou passar meio que em branco. Vamos ver as outras como é que vem. Porque eu não tenho filho, como eu não tenho filho, eu não vou ter neto, né? Não vou ter neto, então não vou ser avô. Mas é a missão que Deus me deu, que Deus, o Pai, está sempre olhando para nós e Ele dá uma missão para cada um de nós. Então, cada um de nós, seres humanos, nós teremos uma missão aqui na Terra, nesse planeta Terra, para ser construída e ser andada e ser passada. E é isso que a gente recebeu e vamos continuar, né, vivendo. E claro que é muito difícil você enterrar um filho, eu sei que muitos pais às vezes enterram um filho por aí, mães, né? Então é um sofrimento danado, é uma ferida que não sara nunca, tá? Não adianta. Minha filha estava com 24 anos, ia se formar na UBRA ali, esse serviço social, na metade do outro ano. Dali, acho que era 7 meses do falecimento dela. Então, ela gostava de pintar, lá em casa está cheio de quadros, na casa dos meus irmãos ela pintava os quadros bonitos, mandava para meus irmãos lá no Paraná, as tias em São Paulo, por parte da Solange. Então, onde vai, se chega lá, tem um quadro da Natália, aí você acaba lembrando, tem jeito, lá em casa está cheio de quadro dela. E que a minha esposa a gente guarda com muito carinho, com muita lembrança, né? Porque teve uma passagem rápida aqui por esse planeta, mas está na mão de Deus e a gente não pode fazer nada. Quando o homem dá essa missão, né, vai fazer o quê? Temos que continuar crendo, continuar vivendo e vendo tudo isso e se resguardando e nos policiando, nos cuidando, para a gente poder ter uma saúde boa e viver o máximo possível que a gente puder nesse planeta. Mas que bom que você conseguiu viver a sua missão de ser pai, né? Assim como você viveu a sua missão empresarial, econômica, vem vivendo e trazendo influências para a gente, como comentado do evento por hora. Eu queria te trazer também uma pergunta para esse âmbito. Você disse que a Eucatur já veio Em 72. para abrir linha. Onde surge a história da Eucatur, para quem não conhece ainda? A história da Eucatur ela foi fundada em 1964, dia da Revolução, né, do Brasil, e foi fundado pelo meu irmão Assis Gurgas, que todo mundo conhece, Anair, e aí lá tinha o Paraná estava suficientemente coberto por empresas de ônibus, né, e não tinha mais como, o crescimento era pequeno, nós tínhamos umas micro-regiões que a gente fazia linhas lá, eu era bilheteiro, vendia passagem, ajudava a lavar ônibus na garagem, estava fazendo de tudo já lá em Cascavel. E aí, como essa vinda, essa abertura do governo federal para habitar Rondônia, aqui nessa região, para desmatar, dar terra para o povo, a pessoa vendia terra lá, um absurdo o preço. A terra hoje, por exemplo, lá em Cascavel, na nossa região, está a média de 4 ou 5 milhões o alqueire. Aqui hoje você compra até com 30, 40, 100 mil alqueires, né? Então o cara vende lá uma chácara de 10 alqueires e vem aqui como uma fazenda, né? Uhum. E aqui a terra é boa. Tudo que se plantar em Rondônia dá. Hoje nós somos os produtores de café fortíssimos, nós estamos produzindo soja, né, muita soja, estamos produzindo milho, tem tudo que nós plantarmos em Rondônia dá. A terra aqui é abençoada. E foi tudo por isso que a gente veio, ficou e construiu. E eu vou dizer para você, nós acompanhamos, quando nós chegamos aqui, eu já cheguei também, era território federal de Rondônia, nós tínhamos 2 municípios, era Guajará-Mirim e Porto Velho, não tinha mais nada, fora do eixo da BR-364, é como eu coloquei no início, é a linha 81, aí foi abrindo 8 quilômetros, 12, 16, 20, 24, lá na linha 49 União hoje, e lá na 56 tem Mirante da Serra. Foi a primeira linha que nós compramos, foi o Zé de Almeida, em Ouro Preto do Oeste, que também, aí nós começamos a fazer Vila Rondônia, o INCRA ia abrindo a estrada, o trator, nós ia indo atrás, e o povo se instalando, e tinha gente, tinha passagem. Nós chegamos a ter 20 horários por dia para Mirante, hoje temos 2. Isso era o que eu ia te perguntar também, sobre uma dúvida minha como pessoa, como cidadão de Paranaense. Primeiro, se você veio direto para Paraná, você parou em outra cidade, se vocês pararam em outra cidade, e como é que foi o desenvolvimento da Vila de Rondônia? O que tem te marcado? Não, nós viemos direto para Ji-Paraná. Era Cascavel, Vila Rondônia. O ônibus saía trazendo os imigrantes para cá, né? Foi viagem, tem tantas histórias. Nós fomos até capa da Teleron, os imigrantes descendo no ônibus da Eucatur aqui, mas isso é antigo, em 82, 83, nós fomos capa. E aquilo para nós foi uma alegria ter umas da Eucatur na capa e o povo descendo com as famílias, as crianças, né? Vindo, os moradores para cá, porque hoje nós temos 1.800.000 habitantes, naquela época nós tínhamos
temos 100 mil habitantes no estado todo. A capital, Guajará-Mirim, que era forte, né? E a própria capital, que sempre foi forte. Hoje a capital está com 600 mil habitantes, mas hoje nós temos 1 milhão e 800. Então, todas as cidades do estado de Rondônia, todas as linhas que se abriu nesse estado, tudo feito pelo INCRA. Ninguém fala do INCRA. O jovem não conhece. Eu vou dizer para vocês três que vocês não conhecem o INCRA, a história do INCRA. O INCRA é responsável pela organização, pelo planejamento desse estado de Rondônia, todos os municípios. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Era no ar de ministro Andreasa. Era no ar, chamava na época. Abria ali, aí o INCRA instalava ali uma sede, aí tinha lá ambulância, tinha um enfermeiro médico, tinha parteira, tinha de repente até um avião para levar os doentes, porque derrubava muita árvore, caía muito pau na cabeça do povo, e morreu muita gente de pau na cabeça. A árvore caía na cabeça do cidadão, porque era obrigado a desmatar 80%. Você ganhava, mas se você não desmatar 80%, nós vamos tomar o terreno. Hoje é o contrário, a lei mudou, virou, hoje você pode desmatar 20%, né? Virou tudo, você vê como as coisas viram, né? O negócio roda. E a gente via, essas cidades todas foram planejadas pelo INCRA. Rolim de Moura, você tem aquele planejamento extraordinário, Vilhena, Ariquemes, é o INCRA que fez tudo. Vila Rondônia não, Vila Rondônia já era um município, já com 1.000 e poucos habitantes, já era bem desenvolvido da época, né? Mas esses outros, fora do eixo, por exemplo, hoje nós temos, só para dar uma ideia aqui, por exemplo, lá em Ariquemes tem Buriti, tem Campo Novo, Montenegro, tem Alto Paraíso, tem 9 municípios ali, Cujubim e tal, né? Mas naquela época não tinha nada, você passava na BR direto. Vamos falar de Colorado, Cerejeira e Cabixi e Pimenteira. Também não tinha aquela estrada ali, né? Aí foram abrindo, nós ia entrando com ônibus. Rolim de Moura, não existia Alta Floresta, Brasilândia. Eu e a Solange, uma turma da Eucatur, chegamos aqui na 429, abriu Alvorada, passava na balsa ali, Alvorada, agora é ponte, a gente passava, chegamos em São Miguel, no Rio São Miguel. Para chegar no Rio São Miguel, uma vez nós andamos acho que uns 3 quilômetros na picada, os tratores iam abrindo, derrubando a mata, e o governador Jorge Teixeira estava para aportar lá de tardezinha, e o pessoal estava com aquele tratorzão velho D8, derrubando para limpar, para chegar o povo tudo, e nós fizemos de picada. O governador pousar lá, o governador Jorge Teixeira, que foi um dos maiores governadores do estado de Rondônia, ele chegando lá de helicóptero 4, 5 da tarde, porque ele queria ver a abertura da estrada. Então daí que se abriu Costa Marques, daí que se abriu Seringueiras, que é para frente, daí que se abriu São Francisco, Costa Marques também já existia uma pequena vila, né? Mas que também, por causa da beira do rio, né? A beira do rio era sempre um pouquinho bem habitada. Claro que hoje nós passamos, né? Cacoal passou, Vilhena passou, Rolim passou, São Miguel cresceu muito, São Francisco, por causa do agronegócio, que Rondônia é extremamente agronegócio, agricultura, e principalmente o pequeno agricultor, que acho que é 90% que consegue comandar esse estado nosso. Claro que tem um pouco dos grandes, mas a grande força da agricultura, do homem do campo é o pequeno agricultor em Rondônia. Aproveitando o gancho da sua fala, você comentou que passou por todos esses episódios de abertura de estradas. Você Dos municípios, 52 municípios, a elevação de território para estado, acompanhamos lá em Porto Velho. Tudo isso a gente acompanhou, mas junto, agarrado ali, participativo. A pergunta é, o que levou você a migrar para o mundo político? Teve algum anseio que você quisesse contribuir? Eu nunca quis ser político, eu ajudava muito o pessoal, para deputado, vereador, prefeito aqui em Paraná depois, né? Aí um belo dia de 2010, eu estava ali, o Assir já era senador da República, foi prefeito em 2000, tanto é que ele fez esse encanamento de água aqui, de esgoto aqui, você nem era nascido em 2001, o Assir fez aqui na Avenida Brasil, desde lá da T20, ele puxou, abriu ela no meio, fez uns canos de esgoto assim para acabar com essa enchente aqui embaixo no banco aí, né? Ele conseguiu fazer e fez esse asfalto, que até hoje tem 24 anos, nunca só tapar um buraco, de tão bom que foi o asfalto que o Assir fez. O Assir já era prefeito, aí foi candidato a governo, perdeu, depois foi ao Senado e foi 2 vezes eleito senador da República. Então tá. Aí eu estava ali na garagem, chega o doutor Confúcio Moura, Valdir Raupp, Marinha Raupp, uma turma de deputados. O doutor Confúcio foi prefeito por 2 mandatos em Ariquemes, foi deputado federal 3 mandatos, foi o primeiro homem a criar o SUS, instalar o SUS no estado de Rondônia, nesses municípios, né, na época.
E me chamaram lá, eu estava trabalhando na garagem, sempre preocupado com os horários, abertura de linhas, cuidando da manutenção, depois eu ficava na área operacional da empresa, sempre. E eu estava ali, daqui a pouco chega essa turma, 6 e pouco lá, e foram na sala do Acir, me chamaram lá e tal, você tem que ser o vice do Confúcio. Mas eu nunca fui nem vereador. Como é que eu vou ser político? Gente, eu não tenho capacidade, nessa área política, eu gosto de ajudar os companheiros, os amigos que se elejam deputado federal, senador, governador. Eu gosto de estar no meio desse povo fazendo o trabalho. Mas eu ser candidato? Aí não teve jeito, aí combinamos, tal. No outro dia cedo pegamos um avião aqui, em Porto Velho nós estávamos no hotel lá, 9 da manhã, já dando entrevista como candidato a vice-governador. Começamos com 1%, eu falei, bom, não vamos ganhar, né? Eu nunca vou ser político, a gente não vai ganhar. Aí foi crescendo, aí nós andava, eu, Confúcio, do estado inteiro de caminhonete, 2 caminhonetes da frente com uma equipe que nos ajudava, nos assessorava na campanha, porque campanha para governador não é moleza. Rapaz, fomos crescendo, chegamos no primeiro turno já em primeiro lugar. Na eleição, do dia da eleição, nós andamos na frente, saímos na frente com uns 40 mil votos do outro segundo colocado, segundo turno. Aí ganhamos a eleição. Aí acabei assumindo lá, né, como vice-governador, fui para o Detran, fiquei 3 anos e 4 meses no Detran, e conseguimos fazer esse trabalho da Rondônia Rural Show, o Acir conseguiu fazer essa duplicação aqui, conseguimos terminar aqui o anel viário, aí o Acir tem um grande trabalho aqui em Ji-Paraná, né, das emendas que ele conseguiu trazer, fez essa duplicação aqui extraordinária, vai inaugurar mais um viaduto na saída para Médici, e mês que vem começa ali, falta 4.200 metros para terminar a duplicação aqui na saída para Porto Velho, vai começar mês que vem, mês de junho ou julho, e começa outro viaduto para ligar os anel viários, fica tudo ligado, interligado, e tirou aquelas carretas aqui do centro, que eu não sei se vocês lembram, era uma situação caótica aqui, né? Como tem Ouro Preto, tem Jaruca, a gente tem muita dificuldade, quando a gente vai de carro, passando por ali, é uma tristeza você atravessar, né? Mas o Acir fez um grande trabalho e faz, e está aí, lutando, sempre buscando o melhor para Rondônia. Então, o Acir tem paixão. Ele mora aqui há 45 anos, 43 anos, 45. O Acir podia morar em qualquer lugar do Brasil. Nós temos uma grande filial em Manaus, temos em São Paulo, temos no Rio, temos em Brasília, temos Goiânia, temos Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, e o Cascavel, né, que é a matriz, e o Acir mora aqui em Rondônia, em Ji-Paraná. Chegou aqui, rapaz, apaixonado por isso aqui. Nada consegue tirar o Acir aqui de Ji-Paraná. Ele podia morar em qualquer lugar do mundo, mas ele continua com os pés fincados aqui, porque ele também viu crescer, ele acompanhou as nossas estradas e as nossas viagens daqui para Cuiabá, era uma tristeza, rapaz, mas graças a Deus está tudo asfaltado. Temos um problema hoje dessa duplicação que estão fazendo erradamente, essa licitação, esse leilão que foi feito, nós não concordamos, porque a gente acha, nós achamos, o PDT, nosso partido, acha que o governo federal tinha que fazer essa duplicação de Candeias até Pimenta Bueno, pelo menos, e daí fazer a terceirização. Agora foi feito o leilão, ninguém brigou, ninguém fez nada, nem um político de Rondônia trabalhou em cima disso. Nesses 30 anos que foi licitado, nós vamos ter... Eu não vou estar aqui mais, estou lá no planeta Céu, ou não sei se eu não vou lá, ou vou para o outro, né? Aí, daqui a 30 anos, vamos fazer a duplicação de Jaru a Médici, 113 quilômetros, gente, e nós já pagando o pedágio. Isso está errado, isso não está certo, nós não concordamos nunca com isso, certo? Então, é uma pena ter um movimento, com esse momento que nós vivemos, com essa briga Trump e o mundo e China, a China aumentou 40% a nossa compra de soja do Brasil. A nossa rodovia daqui para Porto Velho, se você for agora, de 2 meses para cá, aumentou 40% de carreta. Isso aqui, estou falando para vocês, estou falando para a população de Rondônia. Quanto está difícil você viajar na BR-364 aqui para Porto Velho ou daqui para Comodoro, de tanto movimento. É bom para o Brasil? Mas tinha que duplicar, não tem jeito, vai morrer muita gente, vai acontecer muitos acidentes, que infelizmente vai ceifar muitas vidas de pessoas boas, queridas e amadas aqui do nosso estado. Da mesma forma que a gente ajuda, tinha que ser ajudado também, né? É a sua visão? Oi? Da mesma forma que a gente ajuda o mundo, nós deveríamos ser ajudados, essa é a sua visão? É porque é o seguinte, tem-se um trabalho de tirar essas carretas, e que seria o certo, que seria o necessário, o bom era fazer de Comodoro, ali, aliás, de Sapezal a Porto Velho, e indo lá no porto, lá ali no Peru,
através de ferrovias, né? Para tirar esse movimento da estrada, porque é difícil, gente. Está difícil, está insuportável, e eu não sei o que vai acontecer com essa irresponsabilidade que fizeram de pegar e leiloar essa BR para 30 anos, e daqui 6 anos que os caras vão começar a mexer, fazer os 113 quilômetros, Jaru a Médici. Isso não está certo, né? Vocês que são jovens, que vão continuar vivendo muito no planeta, isso está tudo errado, está tudo incerto. E a gente fica triste com o que aconteceu. E pior, com a bancada nossa federal, com nossos senadores e nossos deputados federais, de não ter se mexido e não ter brigado por essa questão, né? Agora já foi. Aí semana passada tentaram fazer até uma audiência pública de uma coisa que já aconteceu. Isso não tem, isso é para querer enganar o povo e ganhar voto. Então a gente não concorda com isso, está erradíssimo. E eu tenho que falar isso para o povo de Paraná, o povo de Rondônia, eles têm que saber de uma notícia dessa, está tudo errado, está tudo incerto isso, gente. Então, é o povo brasileiro sofrendo na mão, né, dos políticos, inclusive, que de repente até é minha classe, mas é triste você ver um negócio desse, faltar negro para brigar, como a gente brigou pelo Linhão, como nós brigamos com Jorge Teixeira, o presidente da República, João Batista de Figueiredo, para asfaltar a BR-364 Porto Velho-Cuiabá. Ayrton, mas nessa jornada de pioneiro, empresário, político, como você mesmo citou, existe algum arrependimento ou você faria tudo de novo, da mesma forma? Não, eu acho que eu faria tudo de novo, sabe? Porque foi uma experiência, eu queria ter hoje a minha experiência de 30 anos né, lá atrás com o que eu tenho hoje. Mas é bom, estou tendo essa oportunidade de passar por esse estado de Rondônia, por essa gente maravilhosa. Pensa num povo bom, maravilhoso que tem aqui em Rondônia, que eu fico muito feliz, os companheiros. A gente anda ali na feira, a gente conhece todo mundo nos conhece, porque a gente está aqui nesse tempo. Eu nunca assim consegui fazer coisas erradas, nada. Jovem sempre, às vezes faz, mas a gente teve sempre trabalhando. A nossa vida foi trabalho. Minha, de toda a nossa família, todos nós. Eu tenho minha irmã com 82, tenho o Assis com 85, continua na presidência da empresa. O grupo Eucatur tem 52 empresas no grupo, tem várias ações que atuam, né, fora a Eucatur, aí no Brasil inteiro. Então ele continua na presidência, continua trabalhando, já podia até ter parado, mas ele, se parar, o cabo morre. Então ele continua ativo, firme. Espero que ele venha aqui amanhã cedo, ele, né, pega o avião dele e vem para cá, porque lá no Paraná ele tem até uma escola, o grupo tem uma escola, até uma escola de aviação, que ensina piloto, ensina aeromoça, tem 6 aeronaves na escola como se fosse uma escola de autoescola aqui, né? E ele tem em Cascavel também uma questão de ensinar piloto de avião, tem uma escola de pilotagem de avião, da aeromoça, né? Essas coisas todas. É muito maravilhoso, e ele não para. Tem faculdade, tem hospital, tem questão de ar, tem uma série de empresas que muitas que recapar de pneus, tem várias no Brasil, tem bastante plantação de soja, plantação de trigo, é muita coisa que ele tem. O grupo é grande, sabe? Mas também vai ficar, né? Porque de repente ninguém leva nada desse mundo, então tendo essa oportunidade de poder administrar tantas coisas, e tem que procurar administrar da melhor forma possível, porque o pai dá as oportunidades para todos nós, né? Mas a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter humildade para poder você conseguir fazer disso crescer e poder conviver com os teus colegas de trabalho, com os teus amigos, né? Porque a gente tem um grupo grande de funcionários no Brasil, no país, e isso é grande, né? É bonito, é lindo você acompanhar essa trajetória de todos eles. E sempre estar ao lado deles, junto com eles, pronto para ficar nas coisas boas, nos momentos difíceis, porque toda empresa também tem os seus perrengues, tem os seus momentos a gente passou, por exemplo, essa pandemia, e nós ficamos quase 1 ano e meio sem poder transportar passageiro. Depois abriram para transportar meia carga, e nós temos hoje uma responsabilidade, nós não, todas as empresas brasileiras, não vou falar agora só da Eucatur, todas as empresas brasileiras têm uma missão no Brasil de levar 2 idosos, 2 deficientes físicos, 2 ID jovens, o pessoal das polícias e o pessoal do câncer gratuitamente. Então são 10 passagens ocupadas, às vezes o ônibus não está lotado, mas ali o gratuito sempre está ali, porque até era 65 anos, baixaram para 60. Então você, Pedro, imagina o quanto que aumentou de idosos
Aí chega nas rodoviárias, é uma briga, porque nunca tem vaga, né? Porque os idosos que vão viajar em julho, daqui para julho, agosto, setembro, você chama a vaga, porque está tudo lotado, já os caras vão com a carteirinha, antecipa e marca, e você vai fazer o quê? E as pessoas brigam, acham que a gente não quer levar, mas não é porque está lotado, né? Aumentou o cidadão idoso. O brasileiro está vivendo muito mais, né? A idade melhorou muito, a questão de vida do nosso país tem melhorado muito, né? E a gente, apesar da saúde muito deficiente nesse país, e principalmente no nosso estado de Rondônia, que o camarada depender do hospital aqui é difícil, a gente sabe, reconhece, nós não podemos também passar a mão em cima de tudo, não, porque a gente tem que ver os defeitos das coisas, né? E é uma falta do político olhar, ter esse lado carinhoso para o povo, parece que só pensa em voto, mas não quer cuidar da nossa população, principalmente na área de saúde. É verdade. Aí, infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu tenho mais 2 perguntas para você. Aí é difícil, né? A primeira, eu queria que você pontuasse, pode ser de 3 a 5 coisas mais marcantes, já que a gente agora passeou pela trajetória pioneira empresarial e política, beleza? E por último, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Quem vai ficar com esse recado seu? As coisas mais boas que aconteceram para mim foi a instalação da energia elétrica, de 90, aqui, né, veio até aqui o Linhão. Primeiro, em 84, nós inauguramos a BR-364 com João Batista Figueiredo, ministro Andreasa, essa turma toda bacana. E também tem, quando passou a Estado em 82, Estado de Rondônia, território para Estado. Esse é um dos maiores eventos da Amazônia Legal, hoje é Rondônia Rural Show, que nós tivemos uma participação, mas muito importante. Levar o doutor Confúcio Moura, doutor Anselmo de Jesus, que aqui mora na nossa cidade, era o primeiro secretário da Agricultura, era secretário de Agricultura do Estado de Rondônia, e que foi o primeiro cidadão a montar a Rondônia Rural Show, acompanhar com esse apoio do pessoal da Copavel Show Rural, que nos ajudou, porque a gente não faz nada sozinho, nós não aprendemos nada se não tiver um professor, se não tiver alguém que nos ensine. Então, assim, isso foi um dos maiores eventos que hoje, né, tá aí, está acontecendo na nossa cidade essa semana, gente do Brasil inteiro instalada aqui, nós não temos hotel, nós não temos mais nada aqui nessas cidades do centro, todas estão lotadas os hotéis, porque é muita gente de fora, são 650 empresas, e o agronegócio explodindo. Nós somos o celeiro do mundo, o Brasil e o nosso estado de Rondônia, nós fornecemos alimento para 2 bilhões de pessoas no planeta. Então ninguém segura esse país. Pode entrar Lula, pode entrar Bolsonaro, pode entrar quem queira entrar nesse país, não consegue segurar o agronegócio. Os governos, eu acho que, na minha opinião, só atrapalham o agro. E o agro sozinho faz as coisas acontecer, como nós estamos vendo na Rondônia Rural Show. A tecnologia instalada das empresas para modernizar, para melhorar o atendimento. Eu vi um drone lá que custa 280 mil, ele consegue, não sei quantos alqueires que está por dia, jogar o agrotóxico e sem amassar as plantas, né? Porque se ele tratou, você vai amassando o que está plantado. E através do drone, parece um monstro aquilo, mas o cara ali com a maquininha vai jogando e não estraga. Então você vê a evolução e nós vamos ver muita coisa ainda. Nós não vimos nada. Mas o que tem no mundo para o agronegócio, no mundo inteiro, está na nossa Rondônia Rural Show, que é internacional. Então, parabenizar, na verdade, o pequeno agricultor, que é o que manda nesse estado, depois o médio, que é pouco, e depois o grande também, que é muito pouco também, mas que faz o grande negócio. Então, a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal da roça, pessoal do campo, pessoal do agronegócio, que faz as coisas acontecer independente de governo, quer quem que seja. Falaram que o Lula ia acabar com o agronegócio, que o Lula ia acabar com as igrejas, ninguém consegue acabar com esse povo, ninguém segura essa massa humana. Me respeitar, né? É isso. Ayrton, muito obrigado pelo convite. Obrigado por você. Fico feliz aí. O dia que vocês quiserem, eu estando encarnado, me chame aí. Estando no planeta ainda, que não estou muito longe da subida, mas uns 20 anos eu estou pegando a passagem. Vamos aproveitar todas as oportunidades. A passagem aérea, né? É isso. Obrigadão, viu? Até a próxima.